O que estava ocorrendo naquele lugar? Se você ler o capítulo 5, você vai entender isso muito bem. Um jovem estava se relacionando com a esposa do próprio pai, não sua mãe, sua madrasta. E a igreja estava fazendo vistas grossas àquilo. Não estava preocupada com aquela situação. Paulo diz o seguinte, que nem mesmo na cidade de Corinto havia tamanha imoralidade. Isso estava acontecendo dentro da igreja. Já imaginou? O apóstolo Paulo, ele é muito duro e diz o seguinte: nós temos que disciplinar o faltoso. Ele vai usar uma expressão muito forte, onde ele vai dizer assim: entregue tal homem a Satanás. Se ele quer viver no pecado, que ele viva. Ele não quer se corrigir, ele não se arrepende, então deixe ele viver de acordo com o que Satanás quer que ele viva. Paulo diz assim: lance fora o velho fermento. Fermento é símbolo de pecado também na Bíblia. E o apóstolo Paulo diz assim: expulsai dentre vós o malfeitor. Olha que coisa dura. Paulo manda a igreja expulsar o homem dentro da própria igreja. Já imaginou isso ocorrendo hoje? Pastor processado, igreja processada. Mas Paulo fez isso, ele mandou que fizesse isso. Tamanho era o pecado. Alguns anos depois, Paulo fez uma visita a essa igreja, uma segunda visita. Em 2 Coríntios capítulo 11 fala sobre isso. Ele vai tratar sobre pessoas que se levantaram até mesmo contra o seu apostolado. E tudo indica que uma das pessoas que de fato se levantou contra o apóstolo Paulo era esse jovem. Alguns acham que era esse homem. Provável, pode ser. O fato é que no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar assim: vocês têm que tomar cuidado com isso na igreja. A disciplina, a correção em relação ao pecado. Paulo fala: não deixem de disciplinar, mas ao mesmo tempo, restaure o pecador. Discipline, mas restaure quem? O pecador. Por quê? Aí ele escreve o verso número 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre vós. Por que Satanás alcançaria vantagem sobre eles? Porque não haveria uma série de coisas: perdão, amor, longanimidade, benignidade, tudo isso ele deixar de lado, Satanás iria prevalecer. A pergunta é: quando é que Satanás alcança vantagem sobre nós? É sobre isso que eu gostaria de meditar nessa noite. Quando é que Satanás, o Deus desse século, esse ser sanguinário, terrível, quando é que ele alcança vantagem sobre nós? Pensando nisso, eu tracei algumas questões para que nós pudéssemos meditar. Sabe quando é que Satanás alcança vantagem sobre nós? Em primeiro lugar, quando nós não ministramos perdão na vida das pessoas. Isso bloqueia o nosso crescimento e bloqueia o avanço da igreja. Quando nós não perdoamos, a angústia, a amargura brota do nosso coração, isso mina a saúde espiritual da igreja. A saúde espiritual da igreja é minada quando não há perdão. E toda vez que eu olho para essa questão de perdão, eu tenho um medo muito grande. Sabe qual que é o medo? Ou a falta de perdão, melhor dizendo, é eu querer ser mais justo do que Deus. Eu tenho muito isso na minha vida. Querer ser mais justo do que Deus. Eu creio que você já leu uma história lá em João capítulo 8, que nos diz que certa feita uma mulher foi pega em adultério. E os escribas e fariseus levaram até Jesus. E eles fizeram uma pergunta que talvez você até hoje não tenha entendido. Mestre, segundo a lei de Moisés, essa mulher deve ser apedrejada.
O que tu respondes? Aí Jesus diz a história que estava ali escrevendo na areia e só ouvindo os questionamentos desses homens. Jesus falasse assim: vocês devem apedrejar. Moisés falou, ele estaria indo contra a lei romana, ele não poderia matar ninguém. Se ele falasse não apedrejem, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Ou seja, eles acharam que colocariam Jesus numa bifurcação, numa sinuca de bico, sem saída. Aí Jesus usa aquela famosa frase que você conhece: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Jesus deu uma outra resposta que eles não imaginavam. Essa é a história. Mas quando eu vejo isso, eu percebo que esses homens não tiveram compaixão e maturidade para tratar do pecado. Por quê? O que eles fizeram era pior do que o que a mulher havia feito. Porque eles queriam pegar Jesus para poder levar Jesus para a cruz, matar Jesus. Na verdade, eles não estavam nem um pouco se importando com a vida daquela mulher. Mas o pecado deles era maior do que o pecado daquela mulher. Era algo terrível aos olhos de Deus. E por que eu estou falando isso? Para que nós possamos julgar, nós temos que primeiro olhar para a nossa vida. Olhar para quem? Para nós mesmos. Entender que nós estamos sujeitos a errar e a pecar como as outras pessoas pecam. Ô pastor, então quer dizer que nós não podemos julgar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando nós julgarmos, nós temos que olhar com misericórdia, porque nós também somos o quê? Pecadores. E geralmente nós somos implacáveis em nossos juízos. Nós nos colocamos no lugar dos outros, não é? Eu estava lendo a história de um caminhoneiro que, quando ele chegou na sua cidade, ele havia trabalhado um mês inteiro, ele descobriu que a sua mulher estava se prostituindo na cidade. E ele ficou indignado com aquilo. Aí ele foi conversar com um sacerdote religioso. Aí o sacerdote perguntou para ele: você tem que perdoar, mas é uma coisa muito difícil o que ela fez comigo. Aí o sacerdote perguntou para ele: como é que é a sua vida na estrada? Você fica 30 dias longe da sua esposa, você nunca fez nada? Não. Mas nada? Não, é verdade. De vez em quando eu fico com uma outra mulher. Ou seja, você está se prostituindo da mesma forma. Mas ele só olhava o pecado de quem? Da sua esposa. E não olhava o seu próprio pecado. Então Satanás, ele alcança vantagem sobre nós, quando nós queremos ser mais justos do que quem? Do que o próprio Deus. O que esses homens estavam bancando? Eles, ao invés de serem pastores, que eles eram religiosos, eles transformaram em detetives. Estavam fiscalizando, procurando os erros na vida daquela pessoa, daquela mulher. E às vezes nós agimos da mesma forma. A gente fica procurando os erros na vida dos outros, para poder julgar as pessoas. Satanás alcança vantagem sobre nós, quando nós queremos ser mais justos, quando nós não ministramos o que? Perdão na vida das pessoas. Essa mulher recebeu o que ela merecia? Não. Segundo a lei, não. Ela deveria ser o quê? Apedrejada. Mas sabe o que se chama isso? Bem-vindo ao Evangelho. Isso se chama graça. Nenhum de nós, nenhum que está aqui nessa noite, merece o perdão de Jesus. Nem eu, nem você, ninguém. Mas Ele nos dá pela graça, pela sua misericórdia. Quando eu lembro desse episódio, Jesus não diminuiu a gravidade do pecado. Em nenhum momento Ele falou assim: olha, o que você fez não é sério. Ele falou isso? Ele disse: não é sério. O que você fez é sério. Ele sabia que era sério. Sabe o que eu percebo? Jesus não condena, antes Ele perdoa. Ele era o único naquela roda que tinha condições morais e autoridade para falar assim: eu te condeno. Mas Ele perdoou. Isso é o que? Graça. Sabe o que Ele disse para aquela mulher? Vai embora, você continue sua vida, siga, não carregue essa culpa no seu coração, porque eu já te perdoei. Há muitos crentes que carregam culpa em seus corações. Meu irmão,
Seja o que você tenha feito no seu passado, se você pediu perdão para Jesus, Ele não mais te condena por isso. Talvez você se condena, mas Jesus não. Há muitos anos atrás eu tinha iniciado meu ministério. A senhora já até faleceu. Eu fui até uma casa de uma senhora de 80 e poucos anos. Ela queria falar algo muito importante. E ela disse assim: pastor, há mais de 50 anos eu carrego algo no meu coração. Ela trabalhava no hospital. E ela disse que uma pessoa havia flertado com ela. E ela não conversou muito, mas um dia ela respondeu uma situação, mas ela nunca tinha feito nada além disso. Mas ela não havia contado para o marido dela. Durante mais de 50 anos, praticamente, aquele tempo todo lá, ela carregou isso no coração dela. Ela falou: pastor, você acha que Deus me perdoou? Parece pequeno, né? Parece uma coisa tão absurda, né? Mas tem pessoas que carregam coisas em seus corações achando que Deus não perdoou. Minha irmã, meu irmão, seja qual for o seu pecado, seja qual for o seu passado, se você já pediu perdão para Cristo, Ele já te perdoou. Descanse nisso. E às vezes, meus irmãos, nós estamos sendo mais rigorosos do que o próprio Deus, querendo ser mais justos do que Ele. Interessante Jesus falar para aquela mulher: vai, continue pecando. É isso que Ele fala com ela? Vai, não peques mais. Mas Ele agiu com graça e com misericórdia. Nós não podemos deixar de esquecer que nós somos a comunidade, o povo da graça. Se nós não olharmos assim para os nossos irmãos como pessoas que cometem falhas, que são pecadores, nós vamos deixar que Satanás alcance vantagem sobre nós. Porque onde não há perdão, Satanás triunfa. Onde não há administração de cura para a alma, Satanás prevalece. Sabe o que eu percebo? Sabe quando é que Satanás alcança vantagem sobre nós? É quando nós iramos injustamente. Lá em Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar a quem? Ao diabo. Não é isso? Quando eu me iro, eu dou lugar ao diabo, pastor. Então quer dizer que qualquer ira, será que é isso? Não. É interessante quando Paulo fala isso: irai-vos e não pequeis, mas ele diz: não se põe o sol sobre vossa ira. Ele está dizendo que nós não podemos dormir irados. Isso é muito comum de acontecer, principalmente casais casados. Às vezes acontece com uma coisa durante o dia ou à noite mesmo, você vira aquela noite chateado com o marido ou nervoso com a esposa. Paulo está dizendo: você não pode dormir assim. Não deixe o sol se pôr sobre o quê? A sua ira. Você tem que tratar dessa questão. Quando nós falamos de ira, a ira, na verdade, é algo que, se nós não tomarmos cuidado, o diabo pode tomar o controle. Quando ele fala, a ira pode dar lugar, ou seja, cuidado com isso, não deis lugar ao diabo, a palavra lugar é usada no grego como santuário, ou seja, o diabo pode ser o sacerdote desse santuário, é o seu coração. E como isso acontece? Quando você se ira. Se ira o quê? Por qualquer coisa? Não. Tem iras que são legítimas, não é? A Bíblia fala sobre isso, que há momentos nós temos que irar mesmo. Eva deveria ter ficado irada com a serpente. Olha, o que você está falando é mentira, não é? Jesus, quando viu o comércio dentro do templo, ele ficou indignado com aquilo. Fizeram da casa do meu pai uma casa de quê? De negócio. Então tem iras que de fato são legítimas, são verdadeiras. Mas tem iras que são pecaminosas. São aquelas que, na verdade, geram em nós um desejo de destruir o outro, de fazer justiça com as próprias mãos. Esse tipo de ira é a perigosa, porque nesse momento nós damos lugar a quem? Ao diabo. Estão entendendo? A ira é algo o quê? Terrível, é algo que eu faço. Por mais que a pessoa me provoque, depende de sua esposa ou seu marido, você tem dificuldades, aí você se ira. Mas nenhum deles, por mais que eles possam tirar,
tem poder de entrar lá dentro do seu coração e falar assim: fique irado. Em última análise, somos nós o quê? Que iramos. Você entendeu isso? É você. Mais que a pessoa levante uma série de questões que te provoque, mas em última questão, quem fica irado é quem? Somos nós. Então a ira é algo que eu faço. E às vezes eu dou outros nomes para a ira. Estou magoado. Estou chateado. Estou decepcionado. Mas na verdade nós estamos irados. Só que a gente dá o quê? Outros nomes. Não é assim que acontece? E isso muitas vezes pode ser o quê? Uma brecha para que Satanás haja. Caim matou seu irmão por causa de quê? Da ira. Não é verdade? Por causa da ira. Então muitas vezes nós caímos nisso, porque a ira, ela é enganosa. Ela tenta te enganar. Sabe qual que é o engano dela? Ela diz assim: você vai ter vantagem sobre isso. Vai sair algo bom disso. Da ira pecaminosa nunca sairá algo bom. Vai lá, é seu direito. Seja você mesmo. Não seja hipócrita. Mostre o que você está sentindo. Muitas vezes é uma artimanha maligna para destruir a sua vida. Porque nada vem de bom da ira o quê? Pecaminosa. O que Jesus está te chamando? Seja longânimo. Se alguém te ferir a face, dê um soco na cara dele. Dê a outra face. Ô pastor, isso é muito difícil. É mesmo. Esse é o evangelho, meu irmão. Isto é ser cristão. Isso é ser discípulo de quem? De Jesus Cristo. Não é? Tem agora uma moda aí de alguns pregadores, os famosos pregadores coaching, que diz que você tem direitos, que você tem que ir à forra. Isso é tudo antibíblico, é tudo mentira. Isso é tudo diabólico. O verdadeiro evangelho nos ensina a amarmos como nosso Senhor amou, a perdoar como Jesus o quê? Perdoou. Se alguém mandar você ir 1 milha, vá com ele o quê? 2. É assim que a Bíblia ensina. Como que você vence a ira pecaminosa e não dá lugar ao diabo? Não dê valor exagerado às palavras na hora da discussão. Na hora da discussão as pessoas falam coisas que não deveriam falar mesmo. Se você der muito valor nisso, você vai brigar toda hora e vai ir para cima da pessoa. Não é? Na hora da briga a pessoa às vezes fala coisas que na verdade ela nem sente aquilo. Fala às vezes só para poder discutir mesmo. Então não dê valor demais às palavras na hora da discussão não. A gente tem que aprender a ter discernimento em relação a essas coisas. Porque na hora da ira ali você fala coisas que você não deveria falar. Não é assim? Não dê muito valor nisso. Porque nem sempre se retrata de fato que está o quê? Aqui dentro do coração da pessoa. Tenha paciência. Ô pastor, ter paciência. Simples, é isso mesmo, ter paciência. Não temos outro caminho. É assim que Cristo nos ensinou: bondade e longanimidade. Eu vi a história de um homem que era casado e ele tinha uma luta com a esposa dele, porque a esposa dele mandava ele dobrar as toalhas, só que tinha que dobrar em 3 partes, ele dobrava sempre em 2. Na hora que chegava, a esposa desfazia tudo o que ele tinha feito, ele ficava indignado com aquilo. Até um dia que ele passou o dia todo decorando e aprendeu a dobrar em 3 vezes. Nunca mais eles brigaram. Poderia ter virado uma queda de braço, não poderia? Tem que ter sabedoria, não é? Seja flexível, não é? Aprenda a ser mais flexível. Esse ano você precisa ser uma pessoa mais flexível. Se ire menos. É tempo que de irar menos, não é? No nome de Jesus. Não dê lugar a quem? Ao diabo. Não permitas que ele alcance vantagem. Porque toda vez que você ira de forma pecaminosa, pode ter certeza que ele está assumindo o comando da sua vida. Pode ter certeza nisso. E muitos aqui, dentre eles eu, me arrependo de ter feito coisas em momentos de ira. Não é verdade? A gente machuca pessoas que nós amamos, não é? Quando é que Satanás alcança vantagem sobre nós? Quando nós desconhecemos a Bíblia.
Deixa eu te falar uma coisa. Quando Satanás chegou perto de Jesus no deserto, ele chegou com a Bíblia aberta. Pai pastor, não tinha papel. É um modo de dizer. Tudo que Satanás falou com Jesus é porque ele conhecia a palavra. Satanás conhece a Bíblia. Ele não pratica, mas ele conhece. Ou você acha que não? Ele chegou diante de Jesus e falou: você está com fome? Transforma essas pedras o quê? Em pães. Ele está dizendo assim: você tem a necessidade, é direito você de comer. Você é filho, é mais ou menos assim. Por que você está passando por essa luta? Você tem direito, é a sua necessidade. Cadê o seu Deus para suprir? Ele não quer resolver? Então dê o seu jeito, resolva, até mesmo burlando as leis de Deus, roubando, envolvendo propina, falcatrua, mas isso é direito. Ó, você tem uma necessidade, olha que moça bonita, você tem necessidade, vá, forra. Satanás vai te tentar com a Bíblia na mão. Ele vai falar assim: está passando por perigo? Fique tranquilo. Senhor Jesus, você não diz filho de Deus? Por que você não atira aqui do alto do pináculo? Aí ele cita o Salmo 91. Ele diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele está falando isso para Jesus. Olha, não está no Salmo 91? Que vai te guardar em todos os teus caminhos? Pode ficar tranquilo. O que Jesus falou? Não colocarás o teu Deus o quê? À prova. Ele vai te guardar em todos os caminhos? Não. Não vai. Deus não vai te guardar em todos os teus caminhos. Isso é heresia. Ô pastor, o senhor está falando? Não. Ele vai te guardar se você estiver nos caminhos dele. Este é o ponto. Porque se você seguir a sua loucura, seguir a sua cabeça, eu tenho compromisso com você, não é? Compromisso você tem com a sua loucura? Eu tenho compromisso com a minha loucura? Eu tenho compromisso, eu sigo o quê? Os mandamentos dele. Se eu submeto-me a ele, se eu me curvo diante dele. Agora tem gente que quer seguir o quê? Os seus próprios caminhos. Ele tem a obrigação de nos guardar? Não. Satanás é astuto e queria fazer isso com Jesus. Se Jesus pulasse, ele estaria seguindo os caminhos? Não. Ele estaria colocando Deus o quê? À prova. Ele estaria indo contra a própria palavra. Aí Satanás o venceria. Mas por que Satanás não venceu? Porque ele conhecia a Bíblia. Se você não conhecer a Bíblia, toda hora Satanás vai passar a perna em você. Toda hora. Toda hora. Ele vai colocar você em alguma situação e você vai ser enganado. Doutrinas errôneas, heresias, ele vai te enganar. Facilmente. Usando o quê? A Bíblia. Deus é amor. Continua o seu pecado. Deus é gracioso. Continua vivendo do seu jeito que você está vivendo. Ele aceita. Satanás vai fazer isso com você. A Bíblia não fala que Deus é amor? Não fala? Mas tem uma outra parte. Fala que Deus é justo. Fala que Ele se ira. Fala que Ele vai exercer juízo. Tem ou não tem? Ou não está na Bíblia? Então você tem que conhecer a palavra. Conhecer a Bíblia. Caso contrário, ele vai alcançar vantagem sobre você. Vai mesmo. E vai te envergonhar. Porque ele quer ver você do quê? Derrotado. Ele quer ver você prostrado. Satanás faz isso. O que eu quero que você guarde nessa noite? Que é muito importante. Quando é que Satanás alcança vantagem sobre nós, sobre a igreja? Quando saímos da pureza do Evangelho. Quando saímos da pureza do Evangelho. Um autor norte-americano chamado Michael Horton escreveu um livro, Cristianismo sem Cristo. Ele diz o seguinte: o que Satanás faria se tivesse o controle de toda Nova York?
Estados Unidos. Ele falou, ele transformaria todos os homens em homens bons, se ele tivesse o controle. Todo mundo poderia sair à tarde, brincar com os filhos nas praças, sentar nos bancos, ver os pássaros, e no final da tarde, ele conduziria cada uma dessas pessoas para uma igreja. Olha, pastor, que loucura. Sim. E ali elas ouviriam um evangelho sem Cristo. O que está acontecendo hoje, Satanás aplaude. Um evangelho sem Cristo. O evangelho do você pode. Você é bom. Você reina. Você é cabeça. Você triunfa. É o evangelho da prosperidade. Você pode ter. E nós, como crentes, às vezes ficamos frustrados com isso. Nós estamos tão contaminados com essas coisas que às vezes ficamos incomodados porque nós não adquirimos, porque nós não conquistamos, e começamos a achar que é um direito o quê? Nosso. Porque a gente escuta da seguinte forma: se associe comigo e você vai ter tudo. Ande comigo que você vai ter a Mercedes. Ande comigo que você vai ter o quê? A BMW. Se você andar com Cristo, você vai te fazer rico, proeminente, poderoso. O evangelho da prosperidade diz: vocês são filhos do rei e merecem o quê? O melhor. Esse é o evangelho que está sendo pregado por aí. Você é filho do rei. Aí eu lembro na Bíblia, Paulo era filho do rei, foi decapitado. Aí eu lembro de Pedro. Pedro era filho do rei, de acordo com a história, foi crucificado de cabeça para baixo. Aí eu me lembro de João, foi exilado. Aí você estuda sobre Mateus, atravessaram a lança sobre ele. Aí você estuda Filipe. Aí você estuda Bartolomeu e entre outros, todos mortos de forma... Aí você estuda sobre Estevão, Marte. Que evangelho é esse que nós estamos acreditando? É o evangelho que diz assim: todas as coisas irão bem se você seguir Jesus. Muito interessante. Lá em Mateus capítulo 14, verso 22, diz assim que Jesus fala aos seus discípulos: vão para o mar. E eles foram. Sabe o que aconteceu? Após obedecer a Jesus, tempestade. Está lá, desesperados, tempestade. Eles estão obedecendo a quem? A Jesus. Esse evangelho diz: todos os seus problemas serão solucionados. É só crer em Jesus. Isso é uma mentira. Às vezes você vai ter mais problema, porque você vai ser perseguido pelo mundo. Se sua vida estiver tudo maravilhosamente bem, sem nada fora do lugar, nenhuma perseguição, nada. Ô pastor, quer dizer então que o pessoal tem que enfiar a espada em mim? Não é isso. Mas se nossa vida, nós não temos nenhuma oposição em relação ao fato de nós crermos em Jesus, ou querer ter uma vida que seja compatível com o evangelho, isso não gera em algumas pessoas incômodo, tem algo errado na nossa relação com Jesus, porque vai gerar mesmo. É luz e o quê? Trevas. Não tem como. Isso em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua casa, na faculdade, em qualquer lugar, vai acontecer oposição, porque nós somos luz, e aqueles que não são de Cristo são o quê? Trevas. Simples. É isso. Mas esse evangelho, ele prega isso, né? Você é vencedor, você pode, você vai ganhar. Por que esse evangelho predomina no Brasil? Muito simples. Porque nós vemos um país pobre, desigual, pessoas ganham pouco, todo mundo sonha em ter o carro, todo mundo sonha em ter a casa, todo dia pagar a escola para os filhos. Eu vi uma reportagem ontem, eu fiquei, meu Deus, pais amarraram cadeiras com cadeado na fila de espera para matrícula numa escola lá em São Paulo, uma escola pública, tida como uma escola melhor. Imagine o que é isso, você não poder dar educação para o seu filho que você gostaria de dar. Então isso é uma realidade muito séria no nosso país, embora hoje nós tenhamos mais oportunidades que no passado, é verdade, mas é uma coisa difícil a gente conceber, não é? Pessoas não têm dinheiro às vezes para comprar um remédio, isso acontece.
Nós estamos na região sudeste, a região mais privilegiada, não é? Se a gente for sair um pouquinho aqui na nossa cidade e para o norte de Minas, você já começa a ver uma realidade completamente diferente. Pobreza mesmo. Nós não temos o que a ideia que é pobreza. Os nossos jovens não têm ideia que pobreza. Não vai dizer, a vida é difícil. Nossa vida não é difícil. Nossa vida é boa. Nossa vida é maravilhosa. É bênção. Nós não temos ideia que é isso. Então esse evangelho predomina onde? No Brasil. E o que esse evangelho faz? As pessoas se tornarem materialistas. Gente que ama mais o dinheiro. Crente que não é doador. Satanás alcança vantagem. Um crente não consegue tirar uma cesta básica para o outro, porque não vai dar, porque ele quer comprar ali um carro melhor, um celular melhor. Um crente não consegue dizimar e ofertar, porque ele pensa na casa dele, e pensa no carro dele e na viagem dele. Quem alcança vantagem? Satanás. Simples. Por causa desse evangelho maldito. O evangelho suicida é o evangelho da prosperidade. Eu abomino esse evangelho. Os teólogos verdadeiros abominam isso, porque produzem crentes suicidas. Como assim, pastor? Paulo diz, aqueles que querem enriquecer, procuram o quê? Males. Procuram o quê? Destruição. Quem quer ficar rico, cai em ciladas. Por quê? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. É muito fácil nós amarmos o dinheiro. É muito fácil nós amarmos o dinheiro, não é verdade? É muito fácil, gente, amar dinheiro. O dinheiro, alguns dizem que não é neutro. Isso Deus chamou de mamon. Ele é como um Deus, ele tem um poder, ele nos seduz mesmo, não é? Então, o afastamento da pureza do evangelho tem feito que Satanás alcance vantagem sobre nós, sobre a igreja. Último lugar, o que faz com que Satanás alcance vantagem sobre nós? Quando vivemos e toleramos uma vida de pecado. Quando nós vivemos e toleramos uma vida o quê? De pecado. Quando Paulo escreveu essa igreja de Corinto, ele estava vivendo um grande problema. Eu falo novamente, havia aquela situação de um jovem que se relacionava com a própria esposa do pai. Era um pecado terrível. No capítulo 5 fala sobre isso. E Paulo diz, olha, vocês têm que tratar disso. E diz o texto que Paulo fala assim, vocês nem choram. Vocês nem se incomodam com isso. Ou seja, vocês são insensíveis para com o pecado. Meus irmãos, todos os dias eu falo com Deus, Deus, não permitas que o meu coração endureça a tal ponto de eu não sentir mais o pecado na minha vida. Porque quando isso acontece, meu irmão, acabou tudo. Quando nós não sentimos mais o pecado em nossas vidas, nós não precisamos de um Salvador. Você entendeu isso? O crente que sente o pecado é porque ele entende que ele precisa o quê? De um Salvador. Se nós não sentimos o pecado, quer dizer que a nossa sensibilidade para com o nosso Salvador é muito pequena. Fala com Deus, oh Deus, não deixe o meu coração endurecer, não. E o pecado, ele é muito persuasivo. O pecado, ele é muito sedutor. Quando você olha para o pecado e situações te levam a pecar, geralmente vem aquelas coisas na nossa mente assim, ninguém está vendo. Aí o pecado diz assim, só uma vez. Aí ele continua, Deus é amor. Fique tranquilo, é sua fraqueza, ele te perdoa. Aí ele continua, rapaz, essa pessoa não te satisfaz, não tem nenhum problema, só um pouquinho. Aí ele continua, o que importa é você ser feliz. Aí ele continua, ninguém vai descobrir. O pecado faz isso e Satanás faz isso. Sabe por quê?
Satanás monta o cenário, você peca, mas quando cai, ele estampa na sua cara, ele te humilha. Tem um texto na Bíblia que me traz muito temor. Sabe qual que é? Que diz assim: o seu pecado vos hás de achar. Esse texto é pesado. Sempre nos achará. Nós temos que lutar contra o pecado, senão Satanás vai alcançar vantagem mesmo. Como é que você vai lidar com isso nesse ano? Vamos crescer na nossa luta contra o pecado? Vamos amadurecer, meus irmãos, no nome de Jesus? Ou Satanás vai alcançar vantagem sobre nós, ou vai continuar alcançando vantagem? Porque talvez nós tenhamos situações onde Satanás está alcançando vantagem. Eu quero te dizer uma coisa, que o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado atrapalha o avanço da igreja do Senhor e da igreja local. A igreja fica sem santidade, sem autoridade e sem poder. Ninguém se... minha vida, o que eu faço não tem nada a ver. Tem, porque o que você faz, se você é crente, você faz parte da igreja, afeta os seus irmãos e a sua coletividade como um todo. É sério. Vamos orar. Feche seus olhos. Para que Satanás não alcance vantagem sobre você, sobre nós. Nessa noite, Jesus está dizendo: trabalhe algumas coisas na sua vida. Não permitas que Satanás coloque um trono no seu coração, por causa da sua ira, sua raiva contra alguém. Fale com o Senhor: Jesus, tira do meu coração nessa noite toda mágoa, todo rancor. Eu não quero que Satanás leve vantagem sobre a minha vida. Por favor, Jesus Cristo, não queira ser mais justo do que Deus, meu irmão. Haja com graça para com as pessoas. Seja perdoador, compassivo, benigno, longânimo, como é o nosso Deus. Conheça a palavra dele. Faça um propósito com Deus. Deus, em 2020 eu vou conhecer a tua palavra de maneira mais profunda. Em 2020 eu vou mergulhar na sua palavra. Eu vou comer essa palavra, eu vou lê-la. Fale isso com Deus. Faça esse compromisso com o seu Senhor. Trabalhe essas questões na sua vida. Fale com Deus: Deus, o que depender de mim, a minha igreja vai manter firme nos teus caminhos, na pureza do Evangelho. Nós não vamos negociar princípios e valores do reino do Senhor. Vamos continuar pregando a tua palavra, Jesus Cristo como Senhor, Salvador, Senhor, o Deus que um dia vai voltar para nos buscar. As coisas desse mundo irão passar. Nós estamos juntando tesouros nos céus, como diz a sua palavra. Nos ajude a lutarmos contra o pecado e o seu poder de persuasão. Às vezes ele é muito sutil, mas na verdade ele quer nos destruir. Odeie o pecado, meu irmão. Diga para Deus: Deus, me faça odiar o meu pecado. Me faça detestar as condutas que não honram o nome do Senhor. Coloque no meu coração nojo para com o pecado.
amor para a tua palavra e para com o Senhor. Trabalhe sem nós nessa noite, Jesus. Nós sabemos que somente o Senhor pode nos fortalecer para vencermos o Deus desse século, que é o diabo, que tem se levantado contra o teu povo, contra nossas vidas. Que nessa noite nós possamos apropriar dessas palavras para louvor, exaltação e honra do Senhor. Se conosco, no nome de Jesus. Amém e amém.